Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivan, queria falar com você sobre a prova da matemática de GV, a parte escrita feita pela manhã, tá bem? No geral, a gente percebeu aí, né, que a gente montando uma composição com as duas provas, a escrita e a teste, basicamente todos os assuntos tradicionais que a GV cobra foram ressaltados, né, em alguma questão, a exceção de logaritmo, certo? A despeito disso, uma prova excelente no geral, com boas questões, seletiva. E eu queria avaliar com um pouquinho mais de calma essas 10 questões que compõem a parte escrita, tá bem? Seguinte, primeira coisa, essa questão 1, não acho que houve problema, né? Apesar de que dependia de você entender, de você lembrar que a gente pode compor 3 conjuntos com as intersecções corretas usando aquele diagrama prático, né? Que a gente monta 3 bolinhas e a intersecção tripla consta no meio, tá? Era só você ler com calma o enunciado, você interpretar os dados e chegar à soma 197, não acho que houve problema, tá bem? Muito bem, já a questão 2, geometria plana, né, aplicada com trigonometria, nada de novo, você pode fazer pelo teorema da bissintese interna, ou tu pode abordar talvez por um Pitágoras simples, né? Mas a questão da tangente do arco duplo também não acho que houve problema, é uma questão com mais cara de teste, mas que de fato imagino que você fez, sem grande dor de cabeça, né? Bom, a prova segue aí. Essa terceira questão, particularmente achamos a questão mais inteligente da prova, talvez, já que ela exigia que você entendesse que a área de cada uma das regiões no alvo era proporcional à probabilidade daquela região ser atingida. Imagina que você montou a tabelinha, você percebeu que havia só 3 modos a gente compor o que ele pede, né, que é somar mais que 14 pontos, mas no geral é uma questão que não é exatamente difícil, mas está muito longe de ser fácil, já que depende de você criar um modelo adequado, tá bem? Muito bem. Fizemos com muita frequência no curso a questão 4, né, no aprofundamento, nos simulados, uma questão que mistura 2 séries de PG. Claro que a série em si não é uma PG, nem uma PA, apesar de que, né, o modelo é bem manjadinho, você criava uma PG infinita, uma outra PG infinita, estabelecia a soma das duas e somava, ok? Não acho que houve problema, né? Mas é uma questão que está muito longe de ser óbvia também. Bom, questão 5 é uma questão um pouco diferente do usual da GV, né? Sempre tem aquela questão que foge um pouco do padrão, mais com cara de FUVEST, um pouco com cara de ENEM, apesar de que, volto a dizer, não é uma questão dada, depende muito da interpretação e você criar um modelo matemático consistente nesse caso. Bom, depois vem aquela sequência de 2 questões que trabalham com geometria analítica, né? Na primeira, uma tangência de reta com circunferência. Fizemos uma questão exatamente idêntica a essa, pelo menos 2, nas últimas semanas de revisão, ok? Imagino que você fez ou se não fez, chegou muito próximo disso, né? Como a questão é aberta, você deve ter ganhado aí 0,5, 0,75 pontos na questão sem problemas, tá bem? Gente, questão 7 aparece aí, uma questão muito semelhante a uma que fizemos na última semana da revisão. Ele trabalha com a intersecção entre 2 condições, né? Uma de quadrantes, y menor ou igual a 0, e uma condição sobre círculo. No final o cara pede uma aplicação bastante interessante de geometria plana, numa questão de analítica, em que ele pedia área de um segmento circular, tá bem? A gente praticou bastante isso, acho que você percebeu pelo trigo que o setor tinha um ângulo interno de 120 graus e conseguiu chegar à resposta, né? Senão chegou muito próximo disso, tá bem? Quase encerrando já a brincadeira, questão 8, é inadmissível que você que foi à aula tenha errado. A gente trabalhou bastante com calma isso, né? Até porque é uma questão bastante comum, bastante frequente em BMEC, mas volta e meia aparece em GV. É a soma de módulos igual a 0, ok? Só para lembrar, quando que 2 caras somados dão soma a 0? Quando os 2 caras, se forem módulos, forem iguais a 0 simultaneamente. No final você cai numa análise de intersecção de condições, em 2 quadráticas simples, e mata lá, x é igual a menos 2, tá bem? Você fez com certeza, né? Questão 9, teorema do resto. Apesar de que, com as dicas que ele deu, era só você montar a equação do polinômio, construir a equação que expressava aquela divisão, calcular o P de 1, calcular o P de menos 1, sisteminha, certo? Fizemos isso muito em aprofundamento, em aula e em revisão de simulados, tá bem? Tenho certeza que você matou. Gente, fechando aí, questão 10, fizemos aí com bastante ênfase uma questão que trabalha com isso, né? É uma inequação, uma análise de analítica que trabalha com 2 retas e a intersecção de área dessas 2 regiões, tá bem? No final o cara pediu uma intersecção aí de 2 retas. Acho que você que fez o curso com seriedade, foi às aulas, né? Mesmo cansado, mesmo aquela luta das últimas semanas, conseguiu tirar uma nota bem legal, tá bom? A gente se vê numa próxima ocasião, tá ok? Parabéns pra você. Obrigado.